Muito bem, este é Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e também convido você a acessar o nosso site futura.org.br, vou colocar na tela aí para você, acompanhar as novidades da nossa programação e na seção de vídeos você pode assistir quantas vezes quiser todas as entrevistas que fizemos ao longo do ano de 2014, assista novamente e compartilhe nas suas redes sociais. Bom, e hoje é dia 31 de dezembro, 2014 chega ao fim e definitivamente não foi um ano fácil para ninguém. Em 12 meses, entre os meses de novembro de 2013 e 2014, a inflação no país somou 6,56%, um índice acima do teto estipulado de 6,5%, segundo dados do IBGE. Na prática, esses números se traduziram em preços mais caros, principalmente em alimentação, moradia e transporte. Em 2015, a inflação oficial do Brasil, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, tende a continuar elevada pela avaliação do próprio presidente do Banco Central. As projeções no câmbio estimam que o dólar pode até passar dos R$ 2,80 e a nossa taxa básica de juros deve subir ainda mais. Já no mercado de trabalho, o país gerou pouco mais de 8.300 vagas de emprego formais no último mês de novembro. Isso significa que a criação de empregos formais teve o pior mês de novembro nos últimos 6 anos, de acordo com os dados do nosso Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Bom, e aí? Frente a tantas novidades e notícias desanimadoras, o que podemos esperar de 2015? Você em casa está otimista ou pessimista em relação à nossa economia? Então, para aí ter informações e ter aí todas as indicações do que esperar para o próximo ano, fique ligado no nosso bate-papo de hoje. Para essa conversa, recebemos 2 feras no assunto. Aqui no estúdio comigo estão o Miguel Bruno, que é professor de Economia da Universidade Mackenzie, da Escola Nacional de Ciências Estatísticas do IBGE e também da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ. E também conosco, aqui no estúdio, está o Rafael Rosas, que é nosso colega jornalista, representando aqui o jornal Valor Econômico, especializado em economia. E você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então, para acompanhar esse bate-papo. Bem-vindos, bem-vindo, Rafael, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bom, Miguel? Bem-vindo. Bem? Bom, quero começar dizendo aqui que no início de dezembro, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, elevou em meio ponto percentual a nossa taxa básica de juros da economia brasileira, e chegando a 11,75% ao ano. A gente sabe que a Selic é referência para praticamente todas as outras taxas brasileiras. De março de 2013 até agora, a taxa subiu aí 9 vezes seguidas. E eu quero começar perguntando aos nossos entrevistados qual o impacto sofrido pelo bolso do consumidor quando a taxa de juros aumenta, Miguel. Então, para os novos contratos de financiamento de crédito, é quase certo que vai haver um impacto, ou seja, o consumidor vai sentir os juros serem maiores em relação ao período anterior e numa economia que já tem uma taxa de juros muito elevada, aumentos de juros, não são positivos para o bolso do consumidor, embora sejam usados como medida de combate à inflação. A gente sabe que alguns analistas de mercado acreditam que o Banco Central ainda vai elevar a Selic em mais meio ponto percentual em janeiro e depois deverá fazer mais um ajuste de 0,25% em março, elevando a taxa básica de juros para 12,5%. Rafael, você acredita que essa projeção se confirme? É possível que a taxa volte a ser elevada sim. Não sei se nessa magnitude, não sei até quando esse processo de elevação vai se dar. Mas é provável que a gente tenha novos aumentos, até porque você mesmo disse que a taxa já vem subindo há algum tempo e ainda assim a gente tem uma inflação persistente. A gente ainda está nos 12 meses aí terminados em novembro, 6,56. Isso está acima da meta. Quer dizer, a gente vem subindo juros e a inflação ainda continua muito resistente. Por que o governo adota essa medida de subir taxa de juros para tentar combater a inflação, Miguel? Isso é um pressuposto do próprio regime de metas que o Banco Central adotou. Mas a gente sabe, por diversos estudos, que uma boa parte dos preços dos produtos que pressionam a inflação são produtos muito pouco sensíveis aos aumentos de juros, são preços administrados, são serviços.
A gente pensa em plano de saúde, mensalidades escolares, e esses serviços não vão abaixar o preço porque os juros subiram. E isso até causa uma certa apreensão ao economista preocupado com uma política eficaz de combate à inflação. Por outro lado, quando o Banco Central aumenta a taxa de juros, apesar do discurso oficial ser pelo motivo da inflação, nem sempre é só pela inflação. A gente tem um déficit em transações correntes que já passa de 80 bilhões de dólares e é preciso financiar esse déficit e a gente tem recorrido ao fluxo de capitais estrangeiros para financiá-lo. Ou seja, é um problema estrutural da economia brasileira e não meramente um problema de curto prazo, de conjuntura, e a gente provavelmente vai ter que fazer uma transição para uma estrutura produtiva, econômica e de inserção internacional, digamos assim, mais favorável em termos de investimento direto, investimento produtivo, para que possamos ficar progressivamente menos dependentes desse capital de curto prazo, que é o capital que vem para ser remunerado com essa taxa de juros e que o Brasil, eu diria, infelizmente, proporciona esse capital. A gente acompanhando, você falou na questão da conjuntura mundial, o Brasil sempre acaba aparecendo, né, no topo aí das economias com maior taxa de juros do mundo, né? Isso, na verdade, acaba prejudicando a todos e a questão do investimento também, né, Rafael? Sim, sem dúvida, porque fica mais caro investir, basicamente. Você vai pagar mais pelo capital que te financiar para investir. Então, sobe os juros, vai ficar mais caro construir o que eles chamam de bem de capital, né? O que é chamado de bem de capital. Quer dizer, fica mais caro, sim, fazer investimentos na economia. Isso é uma relação muito direta. E como o Miguel falou aqui, muitas vezes a gente busca trazer capital. Sobe os juros, o dinheiro entra para ser remunerado por uns juros mais altos. Só que aí você tem um efeito em cadeia na economia inteira, né? Por essa alta de juros. E aí, como eu falei aqui, a Selic é a taxa básica de juros, mas a partir dela os bancos privados, enfim, acabam cada um adotando a sua própria taxa. Então, por exemplo, no banco privado, a taxa para um crédito, para um financiamento, para quem quiser comprar aí, seja um imóvel, um carro novo, uma moto financiada, as taxas de juros serão ainda maiores, né, Miguel? Com certeza. O aumento da taxa de juros, ele vai encarecer toda a cadeia produtiva. Se a gente considerar que o setor produtivo tem custos financeiros, uma vez que a Selic eleva, e a Selic seria o piso, mas o leque de outras taxas de juros, isso vai ter um impacto negativo. É por isso que eu enfatizei aqui a questão da gente conseguir fazer uma transição, uma evolução para um padrão de estrutura produtiva menos dependente desse capital financeiro, né? Inclusive também em termos internos, e priorizarmos mais a nossa indústria, o aumento de competitividade e de produtividade. Isso é fundamental, porque o aumento da produtividade já tem um impacto positivo, benéfico em termos de inflação. Uma economia produtiva competitiva, ela tende a ter preços estáveis. Pensando aí na questão do contexto da economia mundial em 2015, em comparação com esse ano, os analistas internacionais estão mais otimistas, mas alertam que China, Rússia e o Brasil podem representar aí o maior risco para a expansão do produto interno bruto global. Por que o Brasil aí está aí junto, o que antes éramos os BRICS, né, eram as garotas dos olhos brilhantes aí da economia mundial, e agora a gente está sendo visto aí em menos de 4 anos o contrário, a gente pode acabar puxando a economia mundial para baixo. Por que isso, Rafael? Bom, a gente vai muito, às vezes, da euforia ao derrotismo total. Eu acho que a gente, na verdade, está um pouco no meio termo, né? A situação não é confortável, a gente pode dizer que a gente não vai ter um céu de brigadeiro pela frente no curto prazo em 2015, mas também a gente está longe de estar no fundo do poço. Tá? A gente comparando aí Rússia, Brasil e China, a gente pode dizer que o Brasil é um meio termo, né? A Rússia está com problemas mais graves, o rublo é muito desvalorizado recentemente, o Banco Central local, o governo local tendo que tomar medidas duras para evitar um problema econômico maior, fuga de capitais, etc. Enquanto a China, a gente fala na desaceleração da economia chinesa, mas a gente está falando de uma economia que está crescendo, está rodando num crescimento de 7,5%, o que é uma coisa
ainda é muito robusta. Né? Pensando que o Brasil mal chega a 1. Sim, chega a 1. sim, mas quando a gente fala da China, é que há um pouquíssimo tempo, 2, 3 anos, a China estava crescendo a 11. Então, realmente, você tem uma desaceleração, mas eles ainda crescem a 7. Tá? Ainda é uma coisa muito robusta. O Brasil está no meio termo. O Brasil, como o Miguel falou, tem problemas estruturais na sua economia que precisam ser resolvidos. Eu acredito que a gente tenha um pouco perdido a chance nos últimos anos, onde nós tivemos um ambiente estável economicamente, de realizar algumas mudanças estruturais. A gente pode falar, por exemplo, de reforma tributária, que a gente não avançou nessa questão, quando a gente tinha um ambiente econômico mais tranquilo. Agora a gente vai ter que fazer a famosa troca de pneu com o carro andando, né? Que é um pouco mais complicado. A gente vai ter um 2015 difícil, tem gente que fala em recessão ano que vem, tá? A inflação, muito provavelmente, o peso da energia vai pesar na inflação. Recessão em termos mundiais ou aqui? Não, recessão falando do Brasil. Dentro do Brasil. Aqui dentro do Brasil, tá? Tem gente que fala em recessão. O fato é que a economia brasileira cresceu muito pouco. Em 2014, a gente teve 2 trimestres de queda no PIB e agora uma recuperação no terceiro de 0,1%, o que é quase zero, que é praticamente não crescer. Né? O consumo das famílias, que sustentou o crescimento nos últimos anos, ele caiu. O fôlego desse crescimento com base em consumo, a gente viu agora, e já falamos aqui no programa, inclusive, desse crescente índice dos brasileiros endividados e que não sabem mais o que fazer com tanta dívida, porque o padrão de consumo aumentou, as dívidas, os carnês, os crediários estão chegando mês a mês e a renda não aumentou. Sim, né? Exatamente. O novo ministro, o Joaquim Levy, que já foi anunciado, né, assume agora no ano que vem, ele já sinalizou que vai ter que fazer um ajuste. Então, a gente, em que medida vai ser esse ajuste, ainda não está 100% claro, mas vai ter que ter um ajuste. Me parece que 2015 vai ser um ano de preparação para a economia brasileira fazer algumas correções, para aí poder ter um ambiente de voltar a crescer de forma mais forte. Não sei se o 7,5 da China, mas pelo menos... Adoraríamos que fosse pelo menos, exatamente. Mas para chegar até lá também não seria de um ano para outro. De um ano para né? outro, exatamente. Isso é um processo. É um processo crescente. Pensando ainda em relação aos termos internacionais, o governo brasileiro associa sempre o baixo crescimento da economia desse ano, principalmente, à crise internacional. Eu queria saber do Miguel qual a real importância desse cenário mundial para a nossa economia. Né? A gente sabe que a China é um grande comprador dos produtos commodities do Brasil, mas além da China, o que mais do mundo acaba afetando a nossa economia? Uma análise mais consistente, a gente tem que separar os fatores internos ou endógenos dos fatores externos ou exógenos. Quando se atribui um peso muito grande ao fator externo, normalmente se desconsidera o ambiente interno do Brasil, da economia brasileira. A gente tem que olhar, temos mudanças estruturais que precisam ser feitas e eu diria também no que concerne ao nosso padrão de inserção internacional. Nós praticamos um padrão de inserção em que priorizamos os dois eixos da liberalização, a comercial e financeira. Mas no que concerne a comercial é preciso recuperar a competitividade da nossa indústria. Mais de 70% da nossa pauta de exportações são commodities. Então, na prática, o que seria aumentar a competitividade da indústria? Aumentar a variedade de produtos exportados? Não é só apenas variedade. A gente tem que ter produtos de maior conteúdo científico e tecnológico, ou seja, o Brasil... Investir em inovação no país. Tecnológica. Voltando então à educação, principalmente, para ter mão de obra qualificada para investir em inovação. A educação, mas o investimento produtivo também. A nossa taxa de investimento é muito baixa e extremamente baixa para um país ainda em desenvolvimento. Ela fica numa média de 18% do PIB. É muito pouco. Não se cita a China é mais de 40%, 45% do PIB é investimento. E eu não gostaria de atribuir esse ajuste que está sendo muito difundido pela mídia a um peso muito grande, digamos assim, a culpa no âmbito da política econômica. Ou seja, a política econômica é uma coisa e a estrutura da economia é outra. Normalmente, a política está correlacionada com a estrutura. Ou seja, para mudar a política, você tem que ter uma outra estrutura. As coisas caminham, coevoluem juntos. Então, assim, como uma medida importante, já que esse ano está sendo considerado um ano de transição, de ajuste, é importante que esse ajuste seja também incluído nesse ajuste
uma política industrial consistente, não uma política fiscal apenas para elevar o superávit primário, que isso é uma demanda mais localizada no setor financeiro, cujo impacto no setor industrial pode ser até negativo, como o Rafael falou. Então, o desafio, quando a gente está fazendo análise macroeconômica, mas não uma macro de curto prazo, conjuntural, mas para o desenvolvimento, é você tomar medidas que possam ser benéficas para todos os setores da economia. Então, a indústria quer um câmbio competitivo, quer juros mais baixos, o que os asiáticos têm. Nós trabalhamos de forma inversa aos asiáticos. Eles têm câmbio competitivo, o nosso câmbio não é competitivo. Eles têm taxas de juros baixas, a gente tem taxa de juros elevada. Agora, setores como de commodities, um pouco menos agora que os preços caíram, mas setor de commodities e o setor bancário financeiro são os setores que ganham mais com essa estrutura, enquanto que o setor industrial tem perdido. Isso os dados mostram. Então, quando a gente pensa no desenvolvimento, eu tenho que ter uma política, aí vem um ajuste fiscal, que está sendo badalado, que possa, digamos assim, se houver, e vai haver, deve haver algum tipo de perda, um grau de perda que seja distribuído de maneira mais equitativa entre os setores. Senão você não consegue realmente desenvolver a economia brasileira. Rafael, você que acompanha aí diariamente a questão da evolução da nossa economia, quais outros motivos você conseguiria elencar para esse baixo crescimento, além da questão da indústria? Olha, a gente acho que é importante voltar no que o Miguel falou aqui, porque ele falou uma coisa muito importante aqui, que é a questão estrutural da economia. Né? A gente fala aqui do câmbio, por exemplo, ele citou o câmbio, nosso câmbio não é competitivo. Mas muitas vezes aqui a gente também não pode ficar, como ele falou, não pode ficar só dependente do câmbio. A gente tem que ir na questão estrutural da coisa. E a fraqueza que a gente teve nos últimos anos, o quê? O chamado boom das commodities. Exportação de minério de ferro, que o Brasil é o maior exportador mundial, veio muita receita para o Brasil em função de minério de ferro. O preço do petróleo alto favoreceu muito a exploração de petróleo aqui no Brasil e agora a gente está vendo o sentido inverso. É como se fosse uma onda, a maré encheu. Quando a maré esvazia, você vai ver o que tem na praia. E aí estuda a economia um pouco mais, a economia sempre trabalha em ciclos, né? Tem o ciclo positivo e negativo, então você tem que estar com uma boa base estrutural para não sofrer muito quando a maré baixar. E agora que a maré baixou para os produtos que a gente tem, né, notadamente as commodities, a gente está vendo o quê? Fica mais claro esse problema estrutural da economia brasileira, tá? E aí, como o Miguel falou aqui, a gente precisa sim investir pesadamente em inovação, por exemplo, tá? Para tornar o nosso parque industrial mais competitivo. Isso falando em termos de externos, né? Tornar a nossa economia mais competitiva frente aos nossos a outras nações, a outros países, a outras economias. Muito bem. Bom, o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, declarou recentemente que a inflação nos próximos 12 meses, aí, durante todo o ano de 2015, tende a permanecer elevada, aí com pico principalmente no primeiro trimestre de 2015. Como é que vocês avaliam essa declaração? Então, a nossa inflação despontando até março de 2015, Miguel? Então, se utiliza, como é o nosso caso, a taxa de juros como o principal instrumento de controle inflacionário, o que acontece? Os estudos econométricos mostram que você leva de 6 a 9 meses para ter um impacto real, até porque você já fez contratos com a taxa antiga. Mas quando isso impactar efetivamente no câmbio, que deve acontecer, porque o mundo também não está mil maravilhas, ou seja, as economias estão... Os Estados Unidos está ensaiando uma recuperação, mas ainda é muito cedo para dizer que vão decolar. É um grande ano, né, que um grande ensaiando essa melhora. Exatamente, é um grande avião que ainda está na pista. E os estudos históricos de crise mostram que normalmente ocorre isso, tem uma tentativa, depois desaba, a Europa também não está bem. Então, o impacto de 6 a 9 meses vai ter uma apreciação cambial e os preços tendem a se acomodar. Enfim, a gente usa o efeito, digamos assim, benéfico do câmbio na inflação, vem através da apreciação do próprio real frente ao dólar também, tá? Até porque o discurso de excesso de demanda é um discurso complicado, nós não temos um indicador robusto de excesso de demanda e como eu tinha dito no início, vários desses itens são insensíveis ao aumento de juros, tá? Inclusive alimentos. Tá? São bens inelásticos. Sem dúvida. E então, eu quero perguntar para vocês também, frente essa ênfase a essa expectativa de aumento da inflação, como é que o brasileiro pode tentar se programar, então, e sofrer menos com os danos causados por essa inflação que, porque tudo indica, só vai aumentar nos próximos 3 meses, pelo menos, Rafael?
Olha, inflação ao consumidor direto ali é muito uma questão de pesquisa, né? Não dá para... Quando a gente está falando do consumidor, do pai de família, da mãe de família, pesquisa é fundamental. Não adianta, preço subindo, e se a gente está falando realmente de preços que vão subir para todo mundo, né, é aquela coisa de formiguinha no mercado. Você tem que ir lá ver, buscar se proteger, buscar se proteger. Então não comprar no impulso, acabar escolhendo alguns supermercados onde você pode comprar e pesquisar o preço mesmo. Sim, fatalmente comprar o que se precisa, tá? Talvez a gente já esteja vendo isso um pouco com essa desaceleração de consumo. Como você falou no começo, a gente tem famílias já um pouco mais endividadas, tá? Uma inflação persistente, talvez a gente já esteja vendo isso numa redução paulatina do consumo, que não é de hoje, ela vem... Então, isso já pode ser um reflexo dessa preparação do próprio consumidor, tá? Inflação não tem como fugir, né? O preço sobe, então você tem que adequar suas compras à renda que você tem e aos produtos que você precisa consumir, que você quer consumir. Miguel, qual a importância do planejamento, então, da própria família ou de cada um, do consumidor que está assistindo a gente agora, né? Pensando que, enfim, vai subir o preço de itens básicos que você não consegue viver sem, como é que a gente consegue tentar driblar um pouco isso e não sofrer tanto, já que os salários, infelizmente, não devem aumentar tanto, né? Eu reforçaria isso que o Rafael falou, ou seja, as famílias devem procurar priorizar os bens de primeira necessidade, não pode deixar de se alimentar, se nutrir, e os custos com a educação, que acabam sendo investimento do que propriamente uma despesa comum, e os bens de consumo duráveis, semiduráveis, uma nova TV, uma nova geladeira, a compra pode ser adiada por algum tempo, sem maiores prejuízos para a própria família. Então é isso, né? Planejamento e não comprar os supérfluos, porque agora... Infelizmente, não é o momento para ficar gastando aí, já que os preços devem subir, momento de apreensão. Quero aproveitar que a gente já está chegando na reta final do programa, mostrar 2 sites para você de casa buscar outras informações sobre economia, você continuar aí ficando atualizado sobre esse assunto. Então, primeiramente, o Ministério da Fazenda é o site oficial aí para todas as políticas monetárias, de câmbio e tudo mais sobre o país. Então, acesse fazenda.gov.br. E o outro site que eu mostro para você é o site do Jornal Valor Econômico, um jornal que é representado no estúdio pelo Rafael Rosas, onde você pode aí acompanhar todas as novidades em relação à economia, em relação a investimentos. A gente nem conseguiu tratar aqui do assunto hoje, mas é importante, a partir do momento que você consegue controlar os seus gastos, tente reservar um pouquinho aí da sua renda para investir. O Valor tem muitas dicas interessantes aí para você que quer começar a investir, depois ao longo do tempo se torne um grande investidor, quem sabe já pensar em criar um patrimônio e deixar sua família aí numa situação mais tranquila, tá certo? Acesse aí e acompanhe as novidades em valor.com.br. Infelizmente, o nosso tempo acabou, então muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Miguel, foi um prazer recebê-los aqui, feliz ano novo. Feliz ano novo. E que a gente volte a conversar no ano que vem, quem sabe com melhores notícias, né, na economia. Eu que agradeço a chance de participar aqui, muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar. Valeu. Até a próxima. Você de casa, então, muito obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta, ao vivo, às 2h30 da tarde. Temos reapresentações, 00:30 e 7h30 da manhã. Ou então, qualquer hora do dia e da noite, ao longo de todo o ano, lá no site do Futura. Um abraço para você, um excelente 2015, uma ótima entrada de novo ano. E a gente se vê amanhã. Até mais.